A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu queria aqui estar dividindo uma mensagem com você, porque às vezes eu converso com alguns cristãos e vejo que há muita dúvida nessa questão. Eu quero falar sobre a parábola que Jesus ensina sobre... E ele diz que o reino dos céus, é semelhante a um homem que distribuiu talentos, E ele diz que lá, que esse homem, ele distribui talentos. A um ele dá 10 talentos, a outro ele dá 5 talentos e a outra ele dá um talento. E ele vai para uma terra distante e depois ele retorna e pede conta sobre aqueles talentos que ele deu àqueles servos. E ele fala lá que ele deu os talentos segundo a capacidade de cada um. E aí ele fala que na hora que o Senhor volta e vai prestar conta e vê lá que tinham 10, angariou, multiplicou em outros 10, o que tinham 5, multiplicou em outros 5, e aquele que recebeu 1, ele não multiplicou. E aqueles que multiplicaram, ele dá os parabéns a ele e diz que eles foram servos fiéis. E aquele que não multiplicou, ele dá uma tremenda bronca e o destino dele é um destino diferente dos outros. Uma coisa que eu vejo muito clara, nessa passagem é que não há ninguém maior do que ninguém, Aquele que recebeu 10 não é maior do que o que recebeu 5, a parábola não fala disso. O foco da parábola é o que foi feito daqueles talentos dados, Ninguém, o que ganhou 10 não é maior do que o que recebeu 5. Na verdade, a diferença está em o que cada um fez com os talentos que recebeu, segundo as suas próprias capacidades. E aí eu vejo muitas pessoas, muitos cristãos olhando pastores, olhando cantores evangélicos, e se mirando neles e querendo ser pastores, querendo ser cantores. O que eu quero falar com você aqui é que não há problema nenhum em querer ser pastor, em querer ser um cantor, desde que você tenha um chamado de Deus para isso. Desde que você tenha recebido um talento de Deus para isso. Porque se você recebeu um talento de Deus para ser, você naturalmente é capacitado para ser. Porque é o que a parábola diz, que ele deu talentos segundo as suas capacidades. Aqueles que tinham 10, recebeu 10, ele tinha capacidade para receber os 10. Aquele que recebeu 1 tinha capacidade para receber 1. E isso não faz ninguém maior do que o outro, porque no reino de Deus não há maior e menor. Existem todos iguais. Todos nós fomos feitos reis e sacerdotes, segundo está lá em 2 Pedro. A diferença, o único que está é Deus acima e o resto todos iguais. E a gente, muitas vezes, as pessoas ficam querendo ser aquilo que Deus não o chamou para ser. E a gente precisa buscar de Deus o chamado que temos, sabe? Porque cada um de nós tem uma função específica no reino de Deus. Todos nós, sabe? E aqueles que têm a função de pastor, eu estou falando de pastor e de cantor porque são, entre aspas, os mais visados. São aqueles que estão lá em cima dos altares, ministrando sobre o povo. E muitas das vezes as pessoas se miram ali, tem aquelas pessoas como exemplo e que querem ser iguais. Mas eu digo a você, não veja desta forma. Busque o Senhor, busque de Deus até você saber qual é o seu chamado para aquilo que o Senhor chamou você. E não faça, busque até saber.
Busque até saber, porque uma hora que você entender aquilo, o seu propósito no reino de Deus, você vai se inserir no corpo de Cristo e vai ser útil e vai multiplicar o talento que você tem. Uma outra coisa que eu quero deixar claro, como eu falei, não há um maior do que o outro, não há uma função maior do que o outro, sabe? Não é porque a pessoa ela é pastora, assim como eu sou pastor, não é porque sou pastor que eu sou melhor do que você, que eu sou mais importante para Deus do que você, não, muito pelo contrário. Eu tenho a minha função no reino de Deus, você tem a sua, sabe? E você é tão importante quanto eu, porque a Bíblia diz que a mão não vive sem o pé e o pé não vive sem a mão. Todos têm a sua função e você foi concebido para um propósito. Então, e é muito complicado quando você quer ser algo que você não tem capacidade para ser, sabe? Eu não estou dizendo aqui que você não é capaz de ser, se Deus lhe deu essa capacidade. Olha, Deus, quero eu que tenha tantos mestres quanto forem possíveis, porque a igreja de Cristo hoje carece muito de ensinamento, sabe? Mas tem que se ter um cuidado muito grande, porque pode haver uma frustração de não conseguir colocar em prática aquilo que se quer, justamente porque não há uma capacitação de Deus para aquilo, sabe? E às vezes a gente fala assim, não, porque, eu já escuto às vezes falar, não, porque o pastor tem uma unção, né, de diferente. Irmão, isso não existe. A diferença é o quanto se busca a Deus, o quanto se faz a vontade de Deus, sabe? Eu me lembro que quando eu me converti uns anos atrás, eu logo busquei e fiquei sabendo que Deus havia um chamado de pastor e de mestre para a minha vida. E demorou-se 10 anos para que de fato isso acontecesse. E eu nunca fiquei, né, é óbvio que eu sabia o que Deus queria de mim, e eu comecei a estudar, comecei a buscar, porque a minha função ao saber o chamado de Deus para a minha vida é buscar crescer naquele dom, né? Porque eu também não posso achar que vou ficar aqui parado e Deus vai vir, como eu falei, e vai vir com uma unção especial e vai me fazer aprender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso não existe, sabe? Isso não existe. As pessoas acham que ser pastor Irmãos, no reino de Deus se cresce para baixo, né? Aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. E eu me lembro muito disso, de que eu, desde o início, eu sempre me tremia as pernas de saber que Deus já havia me chamado para ser pastor. Porque eu sei da responsabilidade, eu sei que há uma responsabilidade em ensinar certo, porque Jesus falou, aquele que mudar uma vírgula da minha palavra, ensinar a um desses pequeninos, melhor fosse que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. Eu sabia da responsabilidade, irmãos, não é brincadeira. E se você entra numa posição dessa, se você simplesmente busca isso porque você acha bonito ser, porque você acha que tem status, que as pessoas vão te olhar diferente, você está muito enganado. E se você é pastor, meu amigo, e você pensa assim, se você se acha melhor do que os outros que estão assistindo a sua pregação, você não entendeu nada de evangelho, não entendeu nada da graça de Deus. Ser pastor é uma responsabilidade muito grande, sabe? É você ser responsável pelo aquilo que você ensina, assim como aqueles que cantam, de ministrar um louvor, de cantar. É um momento onde as pessoas estão ali ouvindo você, estão dando atenção a você, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Eu costumo dizer, se eu tivesse a opção de escolher, eu não seria, porque eu sei que eu estou... como diz a Bíblia, a quem muito é dado, né?
quanto mais capacidade, mais é cobrado, sabe? A pessoa que está num cargo desse, né, como a gente fala, que na verdade para mim não existe cargo, né? Eu até falei aqui porque é um jargão que se usa, mas não existe cargo, não existe esse negócio de crescer na igreja, de crescer, isso não existe, existe um chamado, sabe? Eu vejo hoje as igrejas criando cursos para as pessoas serem pastor. E aí você pega uma pessoa que às vezes não tem nem chamado para aquilo, e só porque ela faz o curso, ela chega lá e vai ser pastor. E aí você vê como está hoje por aí, um monte de pastores que estão levando mais pessoas ao inferno do que propriamente para o céu. Você olha, eu tenho visto com esse trabalho, pessoas que estão perdidas, dentro de igrejas estão perdidas, sabe? Não conhecem nada de evangelho, não conhecem nada da graça de Deus. Ficam atrás, iludidas de bênção, de coisas egocêntricas, amando mais as suas próprias vidas do que o próprio Evangelho de Cristo. Então, a minha história é essa, ou seja, eu sempre tive muito temor em relação a isso, sempre tive muita reverência diante de Deus sobre a responsabilidade que Ele colocou sobre a minha vida. E tento todo dia multiplicar o talento que Ele me concedeu. Porque eu digo para você, se a sua responsabilidade, se o teu chamado é um dia, daqui a 20 anos, você pregar para uma pessoa e aquela pessoa ser salva, você teve 100% de efetividade. E se eu tiver que ganhar 1000 almas e eu ganhei 600, 700, eu fui menos efetivo que você. Porque você cumpriu 100% do seu chamado e eu não. Então, muita coisa se gira em relação a isso. Sabe? Seja aquilo que Deus quer que você seja. Você não é inferior porque você está sentado num banco. Sabe? Não, se você é pastor e acha que você tem algo especial, não tem. Porque se você deixar de buscar o Senhor, se você deixar de estar na vontade de Deus, você vai ser só uma pessoa com um título, mas que não frutifica no reino de Deus. Os dons é de Deus ao homem, mas o homem para Deus são os frutos. O que você tem frutificado no reino de Deus? Você está se preocupando mais em ser algo que na verdade você não tem, muitas vezes não tem um talento para aquilo. O seu talento talvez seja para outra coisa. Existem ministérios, e a Bíblia fala muito claramente isso lá em 2 Crônicas 9, de pessoas que são simplesmente financiadoras da obra de Deus, e a Bíblia fala que isso é um grande ministério. Sabe, talvez você tenha um poder aquisitivo e possa investir no reino de Deus, investir em alguém, ou se você pega em alguém que você conhece, que tem um dom de ensinar e poder financiar a ida desse cara para um país, para um outro lugar onde ele vai pregar o evangelho. Aquelas almas que ele vai ganhar, você tem participação nelas. Porque ele estava lá, porque ele foi proporcionado de estar lá, porque você contribuiu financeiramente. Existem outros ministérios de intercessão, pessoas que oram, que gastam as suas vidas com os joelhos dobrados, orando pelo avanço da Igreja de Cristo. Só que esses ministérios, eles não aparecem. Esses ministérios, eles não estão à frente de um microfone, em cima de um púlpito, estão à frente de um microfone. E as pessoas, na verdade, não querem dar a sua vida a Cristo, não querem cumprir o que está em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas não querem deixar as suas vontades de lado para fazer a vontade de Deus. E aí entram por um caminho onde não há preparo, não há capacidade, não há dom de Deus naquilo ali, e elas se frustram ou se colocam em situações aonde muitas das vezes vai dizer, porque Deus não me honrou, porque Deus não me ajudou. Mas você entrou por uma vereda que não era sua. Então, queridos, não se sinta menor do que os que estão à frente de grandes ministérios. Muito pelo contrário, eles têm uma responsabilidade grande. Eles correm um risco muito grande,
sabe? Eles correm o risco, as pessoas, os pastores, por isso que a Bíblia fala em Hebreus 13, para que nós devemos orar pelos nossos pastores, porque eles velam pelas nossas almas e serão cobrados por elas. Não queira ser o que Deus não chamou para você ser. Busque o Senhor, busque a Deus, busque para você saber qual é a sua parcela no reino de Deus, que você será tão galardoado como alguém que está à frente do ministério. Seja efetivo no seu chamado, seja para Deus aquilo que Ele quer para você. E aí sim, você será luz em meio às trevas. E aí você será vencedor em Cristo Jesus, porque a nossa vitória é a vitória de Cristo. É o agir de Cristo em nós, na vida de outras pessoas. Talvez você seja chamado para ser alguém que se destaque no meio da sua família, né? Aquele que vai dar o estopim para toda a sua família ser salva. E dali da sua família vão se levantar pastores, cantores, que vão ganhar muitas almas daqui a 10, 20 anos, mas aquela semente, ela foi plantada por você, quando você de repente sentou e falou de Jesus para aquela pessoa. Então não se minimize, você tem a sua importância no reino de Deus, você tem o seu chamado e é Ele que você tem que cumprir, não é o outro, porque se você fizer o do outro, ninguém vai fazer o seu. Então, mais uma vez eu aqui repito, busque do Senhor o seu chamado, a vontade dEle para a sua vida e pare de querer ser aquilo que você não for chamado para ser. Se você for chamado para ser pastor, glória a Deus, vá, siga, aprenda, também não fique sentado achando que vai se derramar uma unção sobre a sua vida e você vai aprender tudo do cara. Eu digo para vocês, quando eu fui ordenado a pastor, não aconteceu nada diferente comigo. A oração que eu recebi não teve nada de diferente. Na verdade, eu só fui reconhecido pelo aquilo que eu já era. Ou seja, eu já tinha uma vida com Deus, eu já tinha um caminhar com Deus e só recebi um reconhecimento por aquilo que eu já era. Então eu não sou melhor do que você, meu irmão. Não olhe para mim como alguém que está acima de você, não. Todos nós somos iguais perante a Deus. Todos nós, eu e você, somos pecadores, falhos, sujeito a erros, que se não fosse a graça de Deus, nós todos estaríamos destinados ao inferno. Por isso, essa é a minha palavra que eu quero deixar para você e que ela edifique a sua vida em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.